O assunto desta noite, ou seja, o título do assunto é tirado do livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Neste versículo ele faz uma pergunta muito simples. Primeiro, ele faz a declaração: Ele te mostrou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor requer de ti senão que sejas justo e gentil e vivas em comunhão tranquila com teu Deus. Nada mais é exigido do homem depois que lhe foi dito o que é bom, estes três fundamentos. Fora destes, o cerimonial externo é uma afronta a Deus. É uma tentativa de barganhar com ele para aceitar do homem menos do que ele quer do homem. Então, todos os rituais, todos os cerimoniais, tudo do lado de fora é realmente uma afronta a Deus. Tudo o que ele nos pede é que sejamos justos, gentis e vivamos em comunhão tranquila com nosso Deus. Bem, como faríamos para viver em comunhão tranquila com nosso Deus? Acho que esta noite você vai achar esta uma abordagem muito prática para viver nesta comunhão silenciosa com seu Deus. Para entender, deixe-me voltar agora ao livro dos Salmos, o 4º capítulo, o 4º versículo. Iraí-vos, mas não pequeis, comungai com vossos próprios corações em vossas próprias camas, e ficai em silêncio. Como eu faria isso? Isso seria realmente viver em comunhão silenciosa com Deus? Sim. Bem, como eu sei? Vou lhe dizer esta noite como eu sei. Supõe-se que haja 1 bilhão de cristãos no mundo. E eu me pergunto qual porcentagem. Seria tão pequena que seria ridículo. Se eu fizesse uma pergunta muito simples a todo o bilhão, vocês não sabem que Jesus Cristo está em vocês? Estou citando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o 13º capítulo, o 5º versículo. Ele está perguntando aos coríntios: vocês não sabem que Jesus Cristo está em vocês? Se fossemos honestos, o bilhão de nós que afirmamos ser cristãos, nossa resposta seria não. Não sabemos que Jesus Cristo está em nós. Tudo o que você precisa fazer é ir a qualquer casa, especialmente as casas daqueles que colocam fotos e pequenos ícones, e olhar e ver o que eles têm na parede para representar Jesus Cristo. Não se parece nem um pouco com nenhum membro da família, muito menos com aquele que ocupa a casa como dono. Não se parece nem um pouco com nenhum membro da família. E a maioria deles é pintada ou feita por artistas muito pobres. São monstruosidades. Mas lá estão eles, por todas as paredes, por todos os lugares em todas essas casas que se dizem cristãs. Eles não sabem que Jesus Cristo está neles. Hoje à noite, faça isso de uma forma simples, pois estou falando por experiência própria. Você é instruído a ficar com raiva, e a palavra traduzida como irritado é perturbado, enfurecido. Então, algo perturba, o queima, mas faça isso na reclusão de sua cama. Faça isso no silêncio da noite, na escuridão da noite. Deixe isso desabafar. Você é obrigado a ajudar alguém, e esse alguém foi ajudado, então ele volta e volta 100 vezes, e você fica ciente de sua recaída. Quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Mas desabafe. Diga a eles exatamente o que você pensa e, então, não peque. Estas são as palavras. Iraí-vos, mas não pequeis. Efésios 4, 26. Pecado é errar o alvo, pecado é ter um alvo e não atingi-lo. Você tem um objetivo na vida, seja para si mesmo ou para outro, e se esse objetivo não for alcançado, bem, então você pecou. Portanto, fiquem irados, mas não pequem. Então vem a técnica. Comunguem com seus próprios corações em suas próprias camas e fiquem em silêncio. Então, depois de desabafar, você os traz para seu foco mais uma vez e o vê como ele deve ser visto, atingindo o alvo. Você traz suas conversas internas com esse indivíduo ou com outros, implicando que ele, ela ou eles realizaram o objetivo, independentemente de qual seja esse objetivo. Se você agora colocasse em sua imagem que você é gentil, você gostaria que isso fosse feito com você? Sim. Bem, então está certo. Esse é um dos fundamentos. Isso agora é justo? Isso é justo. Você pode perdoar pecados e deve ser gentil,
e agora viver em comunhão silenciosa com seu Deus. Bem, estou me comunicando com Deus? Estou. Bem, agora, eu sei que o que estou fazendo agora é realmente visto por Deus? Como sei que Deus está realmente vendo isso? Porque com Deus todas as coisas são possíveis. Bem, eu vou te dizer exatamente como você pode saber, se você confiar em mim. Agora, volto-me para o Salmo 42, e neste salmo, todos vocês estão familiarizados com ele, como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. É assim que este maravilhoso salmo começa. Ele se pergunta quando virá e contemplará a face de Deus, pois o dia todo os homens lhe dizem: Onde está o teu Deus? Enquanto ele derrama sua alma, eles estão sempre perguntando: Onde está o teu Deus? Então ele invoca uma memória e diz: E destas coisas eu me lembro, enquanto derramo minha alma, quando eu ia com a multidão e os conduzia em procissão à casa de Deus, em alegres cânticos de ação de graças, uma multidão em festa. Versículos 1, 3, 4. Ele se lembra disso. Bem, agora deixe-me compartilhar com você uma experiência que é paralela a esta, como eu sei que Jesus Cristo está em nós. Eu não sou única, Jesus Cristo está em cada criança nascida de mulher, mas as pessoas não sabem disso. Então, quando perguntam você não sabe que Jesus Cristo está em você, elas não podem dizer honestamente: Sim, eu sei. Elas podem ter ouvido falar disso por meio de outra pessoa, podem ter lido, como você lê nas Escrituras, mas elas não sabem. Elas não experimentaram e não têm aquela convicção interna de que isso é realmente verdade. Agora, o que eu vou lhe dizer agora eu não ouvi de um homem, não me foi ensinado, veio a mim pela revelação de Jesus Cristo. Muitos anos atrás, eu me vi em uma visão liderando uma multidão em uma procissão alegre em direção a uma casa invisível de Deus. A multidão era densa, até onde a visão podia ir, uma multidão enorme, todos em trajes alegres do Oriente Próximo. Enquanto caminhávamos em direção a essa multidão invisível, uma voz soou do espaço, e a voz disse: E Deus anda com eles. À minha direita, esta mulher, ela parecia ser árabe, e ela perguntou à voz: Se Deus anda conosco, onde ele está? E a voz respondeu: Ao seu lado. Ela levou isso ao pé da letra e se virou para o seu lado. Eu estava do lado esquerdo dela enquanto liderávamos esta procissão. Então ela ficou histérica. Quero dizer, isso a atingiu tão engraçadamente que ela simplesmente teve histeria. Ela disse à voz: Você quer dizer que Neville é Deus? E a voz respondeu: E sim, no ato de acordar. A mesma voz, agora ouvida apenas por mim, não pela multidão. Pois todos ouviram aquela voz, em sua voz e na voz, o anúncio de que Deus anda com eles, a pergunta onde ele está. Ao seu lado, você quer dizer que Neville é Deus? Sim, no ato de acordar, tudo isso foi ouvido por toda a multidão enquanto nos movíamos em procissão para a casa de Deus. Mas agora a voz fala nas profundezas do meu ser, ouvida apenas por mim, e a voz disse: E Deus se deitou dentro de você para dormir, e enquanto dormia, ele sonhou um sonho, ele sonhou. E eu sabia exatamente o final da frase. Ele está sonhando que sou eu sabia. E naquele momento, puro êxtase, pois eu estava realmente sugado para dentro deste corpo por vórtices giratórios. Esta mão é um vórtice, esta mão um vórtice, minhas solas de ambos os pés um vórtice, e minha cabeça um vórtice, e o lado direito do meu corpo um vórtice. Longe da dor, era puro êxtase quando eu estava pregado neste corpo. Bem, quem estava pregado no corpo? Pois eu não era o corpo. Esta coisa aconteceu em visão e eu, uma realidade viva, uma alma que anima corpos, na verdade estava arrebitado neste corpo, e com uma alegria, um êxtase que você não pode descrever em palavras. É algo completamente diferente. E eu sabia o que significava ser perguntado: Você não sabe que Jesus Cristo está em você? Eu sabia então, naquele exato momento, por experiência que o sonhador em mim é Jesus Cristo, pois ele se deitou dentro de mim para dormir, havia um propósito, e enquanto ele dormia, ele sonhou um sonho. Bem,
Quem está sonhando um sonho senão um sonhador, e ele está sonhando que sou eu. Não sinto que sou o ser que sou. Não sou eu o sonhador sonhando isso que sou? Então comungue com seu próprio poder em sua cama e fique em silêncio. Então, hoje à noite, quando você estiver na sua cama e pensar em alguém e criar um padrão que você quer ouvir para eles, seja saúde, riqueza, boa sorte, sucesso, não importa o que seja, e simplesmente traga isso para sua mente, acreditando que o ser que fez isso é Jesus Cristo. Se ele te incomodar antes disso ou algo te perturbar, o quarto salmo diz: fique bravo, fique perturbado, fique enfurecido, mas não peque. Em outras palavras, tire isso do seu peito, mas não peque. O próximo estágio agora é criar o padrão mais uma vez. Você tirou uma foto e a expôs demais ou talvez a destruiu depois que foi percebida. Não consegue encontrá-la agora. Você trouxe sucesso para o mundo dele ou o trouxe para algum outro estado de alegria, um estado em que ele está empregado com lucro. Então ele é demitido no final de um dia, semana, mês ou talvez algum tempo depois, e você ouve sobre sua angústia novamente. Você ouve isso, bem, ele entrou no cabelo das pessoas, por assim dizer, e elas simplesmente não conseguiram mantê-lo por mais tempo. E ele perdeu emprego após emprego e ele se volta para você mais uma vez. 70 vezes 7. E sendo muito humano, você é convidado no quarto salmo a ficar com raiva, a ficar enfurecido, a ficar perturbado, mas agora não peque. Logo depois que isso sair do seu peito, então vá. Quem está fazendo isso? Jesus Cristo está fazendo isso. Cristo realmente se deitou com o homem, a humanidade, com um propósito e dormir. Qual é o chamado nas Escrituras? Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, como lhe é dito no livro de Efésios 5, 14. Como nos é dito no Salmo 44, desperta. Por que dormes, Senhor? Versículo 23. Bem, quem é o adormecido? Ele está clamando a Deus para despertar. Bem, onde ele despertará se ele entrou em mim para dormir? Este parece ser seu lugar de dormir. Ele dorme no homem e o sono é tão profundo que é para o mundo a morte. Então ele é chamado para despertar deste estado chamado morte. Enquanto ele está nele, ele está sonhando e ele está sonhando o sonho da vida. Agora, você pode modificar esse sonho comungando com seu coração na sua cama à noite, tão simples quanto isso. Você lê quando vai para casa, o quarto capítulo, o quarto versículo do livro dos Salmos. Depois que você termina e explode simplesmente os repreende por assim dizer, mas faça isso à noite no seu quarto, na reclusão da sua cama, na quietude da noite, quando você estiver quieto. É quando lhe dizem para fazer isso. Tudo o que você precisa fazer é ver se isso se encaixa agora nesses 3 fundamentos. Isso se encaixa na justiça. Estou sendo solicitado agora a fazer a outra pessoa o que eu não gostaria que outra pessoa fizesse comigo? Se alguém viesse aqui esta noite e dissesse: você sabe que fulano está no meu caminho e eu quero que ele seja demitido. Bem, isso é justiça? Não, não se encaixa no meu código, não é meu código, então eu não poderia aceitar esse pedido de ninguém. Alguém me disse: você sabe, ele está no meu caminho, eu quero que ele morra. Tire-o do meu pé de uma vez, eu quero que ele morra de verdade. Eu gostaria que alguém pedisse isso para mim? Não, eu não faria. Então faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Não é só. Esse não é um dos fundamentos. Agora o próximo é gentil, seja gentil. Tudo bem, seria gentil se eu visse o homem promovido? Ah, sim, isso seria gentil. Eu gostaria de ser promovido? Sim, bem, agora está tudo bem. Vem de dentro, se encaixa no quadro. E o último, há apenas 3 que ele nos deu, o que o Senhor exige de você. O terceiro é muito simples. Viver em comunhão silenciosa com seu Deus. Bem, eu descobri quem ele é o sonhador em mim. Devo estar em comunhão silenciosa com esse sonhador.
Não quero nenhum pesadelo. Isso não é estar em comunhão silenciosa com o sonhador. Descobri que Jesus Cristo é o sonhador no homem, em cada homem neste mundo. E por homem, quero dizer homem genérico, homem, mulher. Cada criança nascida de mulher. O sonhador naquela criança é Jesus Cristo. Então, quando você for para a cama esta noite, não deixe o sol se pôr sobre a raiva. Fique com raiva se quiser, para limpar toda a atmosfera como um raio limpa a atmosfera. E depois que tudo estiver esclarecido, então venha e monte tudo de novo, e monte aquela cena que você realmente quer capturar. Pois o ser que está montando isso é Jesus Cristo. Ele realmente se tornou homem para que o homem possa se tornar Cristo. Então não estou citando apenas o Sr. Blake, sei disso por experiência própria. Muito antes de ler Blake, tive essa experiência. Eu não era o poeta que a colocaria em palavras como Blake. Então, quando Blake disse que Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus, li as palavras de Blake muito depois de ter tido a experiência. Mas eu não era dado à escrita. Não me considero neste exato momento, embora tenha publicado 12 livros, não sou, na minha mente, um escritor. Blake era um escritor, ele era o grande poeta. Ele era um pintor, o artista em todos os sentidos da palavra. Então ele podia pegar uma experiência como a minha e colocá-la em um inglês tão lindo, tão lindo. E ele disse: tudo o que você vê, embora pareça de fora, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Quão lindamente ele declarou isso! Bem, se Jesus Cristo é o cerne do meu ser, o sonhador, e ele preenche tudo, ele é tudo em tudo, o que eu poderia encontrar que é realmente em um sentido verdadeiro sem? Ele está sonhando em ser. Bem, eu posso modificar o sonho, pois isso não vai alterar o padrão que eu dei a ele. Eu dou a ele um padrão e ele perpetuará esse padrão indefinidamente, a menos que eu modifique o padrão. Então, com que frequência devo fazer isso? Até que seja feito. Se isso vier dentro do código desses 3 fundamentos. Isso é tudo o que ele me pede. O que o Senhor requer de você? E então ele responde: mas que seja justo e gentil e viva em comunhão tranquila com seu Deus. Bem, tendo encontrado Deus como minha própria imaginação maravilhosa, pois minha imaginação é o sonhador em mim, não consigo pensar em nada sem imaginação. Eu não poderia sonhar nada, seja um sonho acordado ou noturno, sem o uso da imaginação. Então, minha imaginação não é Jesus Cristo? Quando Blake disse que o corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus, ele teve a experiência. Ele deve ter se lembrado de andar com a multidão e conduzi-los em procissão para a casa de Deus. Eu sei que sim. E ouvi a voz à minha direita, ouvi a voz no espaço, e ouvi a voz nas profundezas da minha alma, quando me disse: Deus se deitou dentro de você com um propósito, para dormir, e enquanto dormia, sonhou um sonho, sonhou. E eu sabia exatamente o que ele estava sonhando. Ele se deitou dentro de você para sonhar e ele está sonhando que ele é você. E esse sonhador pode pegar qualquer sonho e externalizá-lo, porque com Deus todas as coisas são possíveis. Então você começa com o sonho, e nenhum poder neste mundo pode impedi-lo de se externalizar e se tornar objetivo em seu mundo. Eles não podem impedi-lo. Você não precisa deles. Como lhe foi dito, entre, feche a porta e seu pai que vê em segredo ele o recompensará publicamente. Mateus 6, 6. No Salmo lhe foi dito, comungue com seu próprio coração em sua própria cama, e então fique em silêncio. Isso é tudo o que você faz, comungue com seu próprio coração e então fique em silêncio. Você não levanta um dedo para fazer isso. Você simplesmente acredita na realidade desse ato imaginário, isso é tudo o que você faz. Você deve dar realidade ao que você fez. Então eu sei por experiência que a revelação é a principal fonte de percepção religiosa. A revelação me fez, o orador, sentir-me tão seguro no que eu digo a vocês. Antes dela, eu poderia ter especulado, eu poderia ter confiado em homens sábios,
e porque eles podiam falar de tantas maneiras e eram tão brilhantes aos olhos dos homens, eu poderia ter repetido o que eles disseram. Eu não. Não importa o que eles disseram. Minha única fonte agora fora da visão é a Bíblia. Então eu volto e leio a Bíblia depois da visão, e eu a busco completamente para a confirmação da visão, porque se não está registrado nas Escrituras, é inexistente. Esta é uma palavra eterna, e tudo mais vem e vai e desaparece, mas a palavra permanece para sempre. E então, eu voltei e aqui veio o Salmo 42. Eu me lembro disso, eu me lembro quando aconteceu comigo, exatamente na noite em que aconteceu, e como essa multidão apareceu e de repente eu os estou liderando nesta procissão alegre. Para onde? Para a casa de Deus. Eu não tinha dúvidas em minha mente para onde estávamos indo. Eu sabia que estávamos a caminho desta Meca invisível, a casa de Deus, e todas estas lindas roupas alegres ao meu redor, uma multidão festiva. Eu sabia da busca que era minha antes disto, pois o salmo começa, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Bem, essa era a minha busca desde que eu era criança, essa busca constante. Era uma sede que nada neste mundo poderia satisfazer, a não ser uma experiência de Deus. Então vem esta noite fabulosa da multidão e a voz me dizendo exatamente quem eu sou. Uma vestimenta de dormir como se fosse de Deus. Que quando ele entrou nesta porta da morte comigo, ele o fez com um propósito, compartilhar comigo minhas visões da eternidade e sonhar comigo até que juntos despertemos, e não somos dois então, somos apenas um. Efésios 2 versículo 14,15. Então ele entrou nesta vestimenta e ela está morta. Ele se esvaziou de sua forma primitiva, tomou sobre si as limitações desta forma para sonhar comigo meus sonhos do mundo da morte, realmente. Filipenses 2, 7. Pois as coisas vêm, elas aumentam, elas diminuem, elas desaparecem, e todas as coisas vêm e desaparecem neste mundo, todas as coisas começam e terminam. O mundo da morte. Ele tomou sobre si o mundo da morte quando entrou nesta vestimenta que agora chamo de mim mesmo. Mas eu sei que não é meu ser, porque eu estava realmente pregado nele. Não, eu sei o que eu sou. Então eu posso dizer ao mundo que aquele ato da crucificação onde 6 pontos foram perfurados, não 5, minhas 2 mãos, meus 2 pés, minha cabeça e meu lado, havia 6 como Mogen David, a estrela de 6 pontas, e eles eram vórtices giratórios e eles produziram em mim uma alegria que você não pode descrever. Então esta foi a lembrança da crucificação inicial. Pois nos é dito: se fomos unidos a ele em uma morte semelhante à sua, certamente seremos unidos a ele em uma ressurreição semelhante à sua. Romanos 6, 5. Então todos estão unidos nesta morte, assim mesmo, e é Deus em você ou você não conseguiria nem respirar, não conseguiria se mover, não conseguiria estar aqui esta noite. Você não conseguiria de forma alguma ser uma entidade consciente se Deus não estivesse em você como sonhador. Agora, esta noite, quando você for para a cama, não pense em algum pequeno ser que deve se levantar antes do amanhecer e correr para o trabalho, é Deus dormindo naquela noite e todas as coisas são possíveis para Deus. Independentemente do que aconteceu com você hoje no trabalho, você pode ter sido ameaçado de ser demitido, talvez seus credores estejam pressionando você, tudo bem, tudo é possível para Deus. Então, quando você coloca sua cabeça no travesseiro, comungue consigo mesmo e essa comunhão está realmente nesta comunhão silenciosa com seu Deus. Este é o Deus de quem a Bíblia fala, quando você diz eu sou, é Ele. Agora, o que você está fazendo? Você diz: bem, estou pensando em John, e John precisa, bem, ele precisa de um bom emprego. Ele tem uma esposa, ele tem filhos, ele tem que sustentá-los, e isso não é o suficiente. Crie-o em sua mente. Bem, como você o criaria? Bem, agora, você conhece um amigo, uma terceira pessoa que lhe contaria sobre a boa sorte de John após o evento? Tudo bem. Traga essa terceira parte para a cena e apenas ouça a conversa entre você e a terceira parte discutindo a boa sorte de John. Isso é tudo o que você faz. Agora acredite na realidade desse ato imaginário.
Isso é tudo o que você faz. Apenas confie e saiba, realmente saiba que o ser que está fazendo isso é Jesus Cristo. Então é por isso que eu disse antes, entre nas casas e diga: onde está uma imagem do seu Senhor? E eles apontam para a parede. E então você diz: traga seus filhos, seus tios, suas tias, seus avós, traga-me todas as imagens, e não se parece nem um pouco com a imagem naquela parede. E ainda assim ele se tornou você tão completamente que ele é você. Não como outro, exatamente como você. Ele pegou esse molde e está criando você para ser exatamente como ele é, sem perda de identidade. Então, quando você o vir, ele será exatamente como você. Esse é Jesus Cristo. Então, no mesmo salmo, você é informado. Quando chegarei e contemplarei a face de Deus? No Salmo 27, tu disseste: mostra-me a tua face. Meu coração anseia por ver a tua face. Versículo 8. E eu te digo: você verá essa face. No dia em que a vir, ficará surpreso além da medida. Você olhará diretamente para sua própria face, não para outra. É você levado ao enésimo grau de beleza, de majestade, de dignidade, de força de caráter, de... Você não consegue conceber sua beleza quando vê o ser que está meditando sobre você. Você realmente terá uma experiência em que se deparará com um ser. Ao olhar para ele, ele está brilhando e é você mesmo. Esse é Jesus Cristo que se tornou você de tal forma que não se parece com ninguém além de você. E então lhe é dito: se alguém disser: olha, ali está ele. Ou olha, aqui está ele. Não creiais nele. Marcos 13, 21. Por que eu não deveria crer nele? Porque, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. 1 João 3, 2. Então não tenha vergonha de saber que o ser em você é na verdade Jesus Cristo. Você não sabe que Jesus Cristo está em você? Bem, a resposta honesta para essa pergunta de 1 bilhão de cristãos na verdade é: não, eu não sei disso de jeito nenhum. Mas eu lhe digo por experiência própria que tudo isso é revelação e a revelação nos dá certeza. Então você pode argumentar o ponto, fazer todo tipo de coisa. O que esse mesmo versículo 5 do capítulo 13 de 2 Coríntios nos diz? Ele nos diz para testar e ver. Ele disse: examinem-se para ver se vocês estão mantendo a sua fé. Testem-se e vejam. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? Então somos convidados a examinar a nós mesmos para ver se estamos mantendo a fé. Então, esta noite, depois de fazer o que espero que você faça, amanhã examine-se para ver se você realmente acredita nesse ato criativo. Esse foi um ato criativo, veja se você realmente acredita nele. Agora você se coloca à prova, que em um futuro não distante, o que você fez esta noite deve se exteriorizar amanhã ou em um futuro não distante. Veja se você está mantendo sua fé. Bem, essa é sua fé. Sua fé pode ser. Mas ninguém aqui, duvido que alguém aqui, teria fé em algum pequeno ícone ou em algum pequeno serviço no altar. Eu lhe digo, é uma afronta a Deus, toda essa conversa fiada que acontece o tempo todo, como se alguém de fora estivesse observando e estivesse atribuindo ao nosso pequeno crédito que nossa pequena presença insere. Não tem nada a ver com o verdadeiro cristianismo. Cristo anda onde quer que você esteja neste mundo. Se esta mesma noite você estiver em um bar, ou sair daqui e for para um intervalo para café, onde quer que esteja sentado, é onde Deus está sentado. Mas ele está sonhando, ele ainda não despertou no homem. Ele desperta no indivíduo, um após o outro. Ele despertará em cada ser no mundo. Até que ele desperte em todos, não acabou. Não pode acabar até que todos despertem. Mas acredite nas palavras de alguém que teve a experiência de acordar, e o ser que despertou, posso lhe dizer, foi o ser que se tornou eu. Não somos mais dois, somos apenas um. Na história contada nas Escrituras, você e eu nascemos de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, 3. Falo de um Cristo universal, não de um pequeno Cristo,
um Cristo universal. Ele realmente se tornou cada ser no mundo e então você nasce de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bem, quando ele ressuscita, é você, porque você não tem mudança de identidade e não tem sentimento de que outro ressuscitou com você, é tudo você. É assim que é único. Você ressuscitou dos mortos. E ainda assim as Escrituras lhe dizem que somente Jesus Cristo ressuscita dos mortos. Então, se somente Jesus Cristo ressuscita dos mortos e você tem a experiência de ter ressuscitado dos mortos, bem, então você sabe quem você é. E você não tem vergonha disso. Você não dá desculpas para aqueles que acham que isso é blasfêmia. Você volta para as Escrituras antigas e é isso que eles disseram há 2000 anos, e é isso que eles dirão a cada momento do tempo para qualquer um que faça uma afirmação semelhante. Você já se perguntou por que em tudo o que está escrito sobre Jesus Cristo nas Escrituras não há uma descrição pessoal dele? Não há uma palavra para descrevê-lo em qualquer parte de sua pessoa ou em seus hábitos. Outros são descritos, mas nenhuma palavra para descrever Jesus Cristo, se ele era alto, se ele era baixo, se ele era gordo, se ele era magro. Por que você acha que não há descrição dele? Porque não havia nada em comum sobre o homem exterior. Ele é o ser sobrenatural. Você não pode vê-lo. Ele é exatamente como você quando você se vê sobrenaturalmente, portanto, por que descrever a vestimenta externa, que é sua vestimenta de dormir? Então, não é descrito de forma alguma. Mais palavras são escritas sobre Jesus Cristo do que sobre qualquer homem que já andou na face da terra. Não me importa quem pode ter essas biografias. Não há nada dito sobre nosso grande Lincoln. Ou volte para além de Lincoln, volte para os primeiros personagens. Nada é dito sobre qualquer personagem que chegue vagamente ao que é dito sobre Jesus Cristo e ainda assim nenhuma descrição dele. Você escreve alguma história do nosso falecido presidente. Ou você volta, digamos, para o Sr. Roosevelt. Você não poderia escrever uma biografia dele sem dizer que o homem era paralítico, ele não conseguia ficar de pé sozinho sem ajuda, que ele sempre tinha um cigarro no rosto com uma piteira longa, e você pintaria tais imagens de um homem e você pode vê-lo vividamente em sua mente. Mas nada é dito sobre Jesus Cristo. O capítulo 11 de Mateus faz uma pequena declaração, comparando-o a João. Eles disseram que João tinha um demônio porque ele não veio comendo nem bebendo, e quando Jesus Cristo veio, ele veio comendo e bebendo e eles o chamaram de glutão e bêbado e amigo de pecadores e cobradores de impostos. Mas isso não descreve o homem. Eu poderia ser um bêbado e ser muito, muito magro ou muito, muito gordo, ou eu poderia ser um glutão e ainda ser muito, muito magro ou muito, muito gordo. Eu poderia ser um pequeno sujeito como um glutão e um bêbado ou um sujeito muito grande. Mas isso não descreve dizer que sou um bêbado, sou um glutão e amo pecadores. Ele não veio para salvar os justos, eles já estão em sua própria mente tão complacentes, ele os deixou sozinhos, apenas aqueles que estavam perdendo o alvo na vida. Então ele era um amigo dos pecadores. Então, quem é esse ser que não está descrito nas Escrituras? Sua personalidade não está descrita de forma alguma. Ele está sentado aqui esta noite em todos que estão aqui. E quando você pensa em sua casa agora, esse ato de pensar que era Jesus Cristo. Você pensa em uma casa que você queria ter, em vez do que você tem, esse é Jesus Cristo. Tudo é possível para Jesus Cristo? Bem, então confie nesse ato imaginário e veja como ele externaliza esse ato em seu mundo. Ele o fará. Ele não precisa da ajuda de nenhum ser no mundo para fazê-lo. Mas quando você fizer isso esta noite, faça-o silenciosamente. Tire isso do seu peito primeiro se você for pensar em outra pessoa que o irritou, pode ser um marido, uma esposa, um filho, um amigo, e você gostaria de repreendê-los e dizer-lhes algo. Então, você é instruído a fazê-lo. Fique com raiva, mas não peque. Não carregue isso com você para as profundezas. Não adormeça no ato de repreender alguém. Repreenda-o e limpe a atmosfera, assim como um raio limpa a atmosfera. E então, no silêncio daquele quarto, em comunhão com seu próprio coração, traga-o para o olho da sua mente,
se agora for 70 vezes 7, e apenas tire outra foto. E ouça a voz do indivíduo ou de um amigo daquele indivíduo ou de algum amigo em comum dizendo a você que aquele é tudo o que você queria para ele. E então desista, confiante de que essa é uma foto perfeita e está feito. Você não precisa de mais ninguém. Paulo veio dizendo que você não precisa de intermediário entre você e Deus. Apague todos os intermediários entre você e Deus. Quando Deus se revelou a ele, ele disse: a quem eu recorreria? Então naquele 6º capítulo, quando todos o deixaram e ele se voltou para Pedro, ele disse: você também iria? Ele disse: a quem eu recorreria? Você não tem as palavras da vida eterna? João 6, 66. Este drama está acontecendo no homem. Pedro o encontra, porque quando Pedro o encontrou e o nomeou, ele disse a Pedro: bem, de onde você tirou isso? Estas são as palavras. O que você acha do Filho do Homem? Em vez de dizer Filho do Homem agora, que é o título que ele sempre usou, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: carne e sangue não te disseram isso, mas meu Pai que está nos céus te revelou. Mateus 16 versículo 13, 16. Então ele o encontrou, e tendo-o encontrado, a quem ele se voltaria agora? Porque ele fez a declaração mais fantástica naquele 6º de João: beba meu sangue, coma a minha carne ou você não terá vida em você. Versículo 53. Meu sangue e minha carne são as palavras que eu falo e elas são palavras vivas, banqueteie-se com elas, assimile-as, porque ninguém pode vir ao meu Pai senão por mim. Eles disseram: essa é uma palavra dura, quem pode aceitá-la? E todos o deixaram, para nunca mais andar com ele. Então ele se volta para Pedro: você também iria? Ele disse: para quem iríamos? Vocês não têm as palavras da vida eterna? Versículo 68. Essas são coisas que você não compôs sozinho, elas são reveladas das profundezas da sua alma. Assim como aquela jornada foi revelada. Eu certamente não sentei depois de ter lido o Salmo 42. Eu não li o Salmo 42 antes dele. Eu voltei e pesquisei a Escritura para a experiência. Porque aconteceu comigo na cidade de Nova York em uma noite que eu realmente não esperava. Na verdade, você vai para a cama bem quieta e simplesmente essas coisas acontecem. Então você volta para a palavra de Deus, a testemunha externa, e vê se você tem alguma testemunha externa para apoiar o testemunho interno do Espírito. Porque você deve ter duas testemunhas, pois somente na evidência de duas testemunhas uma acusação será sustentada. Então você tem uma testemunha, a testemunha da Bíblia, que é uma testemunha externa. Mas você não pode trazer uma, você deve ter duas, e a segunda testemunha é a testemunha do Espírito, onde você tem a experiência idêntica, e então elas concordam em testemunho. Se dois diferentes concordam em testemunho, então esse testemunho é conclusivo, está feito. Você não pode mudar isso se dois diferentes concordam. Bem, a Bíblia é uma e sua experiência é outra, e elas se juntam e são paralelas. Então você volta e lê a Escritura. Então, quando meus olhos caíram sobre o Salmo 42, depois da experiência, eu sabia que tinha minhas duas testemunhas. Eu não podia negar minha própria experiência e aqui está algo escrito há 3.000 anos. Então, eu vim, como todos vieram, realmente, para dar testemunho da Escritura. Eu vim para experimentar a Escritura. Mas nada mais. Então eu posso fazer qualquer coisa aqui no meu sonho exterior se eu souber quem eu sou, na esperança de que noite após noite eu tenha as experiências das Escrituras até que eu as cumpra completamente. Pois tudo o que está escrito sobre mim tem seu cumprimento e deve ser cumprido em mim. Então você vai amanhã para o mundo de César mais uma vez. Enquanto você está no mundo de César, por que não ficar confortável? Por que não ter uma boa renda? Por que não ter todas as coisas adoráveis no mundo de César? Você não precisa estar saturado com isso, mas você pode fazer isso se quiser.
Chegará o dia em que você realmente não vai querer coisas. Elas estarão lá para o sonho se você quiser um sonho, mas você não encontrará segurança ou pensará que quer segurança nas coisas, você realmente não vai. Mas enquanto você estiver no mundo de César, sonhe as coisas. Você tem que pagar impostos, pagar aluguel e fazer todas as coisas que lhe são ditas nas Escrituras. Eles perguntaram a ele: Você acredita em impostos? Ele disse: Dê-me uma moeda. Bem, de quem é essa inscrição? Ele disse: De César. Tudo bem, deem a César o que é de César. Ele quer impostos? Tragam-me o ouro da boca daquele peixe. Marcos 12 versículo 15, 17. Ele não diz: Não pagarei o imposto, ele sabia que poderia simplesmente sonhar qualquer coisa. E então esse mesmo ser falado nas Escrituras é o ser sentado aqui esta noite, quando você diz eu sou, é ele. Então, hoje à noite, você volta. Apenas os poucos versículos que citei, leia o 8º versículo do 6º de Miqueias, e o 4º versículo do 4º capítulo dos Salmos, e então o 42º Salmo, é bem curto. Esses são os únicos que usei hoje à noite para ilustrar esse ponto que você não pode responder afirmativamente quando a pergunta é feita a você. Você não sabe que Jesus Cristo está em você? Então, quando for perguntado a você no futuro, você pode dizer. Você pega o versículo inteiro, o 5º versículo do 13º de 2 Coríntios, então apenas um versículo. Examinem-se para ver se vocês estão mantendo a fé. Agora, testem-se e vejam. Vocês não sabem que Jesus Cristo está em vocês? Bem, se hoje à noite você fizer o que eu peço para você fazer, você está colocando isso à prova. Se amanhã os resultados aparecerem em sua árvore, então você o encontrou. Agora não se esqueça dele depois que você o encontrou. E continue sonhando sonhos nobres dia após dia, não apenas para você, mas para todos. Veja que isso se enquadra na estrutura desses 3 fundamentos, assim como a coisa que Deus requer de todo homem, ser justo, ser gentil e viver em comunhão tranquila com seu Deus. Não é algo que você faz por fora. Se você quer doar para a caridade, doe. Isso não significa nada no que diz respeito às Escrituras. Você tem que viver em comunhão tranquila, maravilhosa e simples com seu Deus. Então, o que quer que você faça mentalmente, veja que se encaixa na estrutura de justiça e gentileza, isso é tudo. Então, se for justo, então está certo. É gentil? Tudo bem, se você estiver em dúvida, faça a si mesmo uma pergunta simples. Eu gostaria que isso fosse feito para mim? Bem, não. Bem, então isso não é para você, não se encaixa na estrutura. E então, depois que se encaixa na estrutura, comungue simplesmente com seu próprio coração em sua própria cama e fique em silêncio. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta: Você pode combinar atos imaginários? Resposta: Certamente. Por exemplo, se você tem um desejo para si mesmo e um para os amigos, você celebraria se tudo se tornasse realidade, digamos uma festinha, um jantar, um chá, um coquetel? Quero dizer, se você tivesse uma festa. Digamos 6 ou 8 se reunissem e discutissem sua própria boa sorte e todos estivessem contando coisas adoráveis sobre o que aconteceu com eles. Você não poderia conceber uma pequena reunião onde todos expressassem sua alegria por causa de sua boa sorte? Você simplesmente ouve uma voz familiar de um, vai para o outro, como se fosse uma festa. Sempre faça aquilo que implique a realização do sonho. Mas se você não puder reuni-los, tire-os separadamente. Você pode ter uma foto em grupo ou pode ter apenas uma única foto de uma festa. Mas tente. Você está convidado a tentar. Você pode tropeçar em algo que você pode me dizer que eu posso compartilhar com os outros, porque é infinito, enquanto ele revela seu grande segredo. Ele é realmente sua maravilhosa imaginação. É por isso que o grande velho Fawcett, que citei no meu último livro, disse: O maior de todos os segredos é este grande segredo da imaginação.
Se ao menos pudéssemos desvendar esse segredo. Pergunta. Em João 11, Tomé disse: Vamos também nós, para morrermos com ele. Ocorreu-me que ele poderia ser Lázaro, em vez de Jesus, como no versículo anterior. Resposta. A história em todo esse capítulo é Lázaro e então você está certo. Eles querem ter a mesma experiência. Não foi ressurreição. Aquilo foi restauração, onde algo que estava morto foi restaurado à vida, porque depois, o mesmo está escrevendo a história da ressurreição, porque a ressurreição não acontece no final da história de alguém, dentro dela. E então, ele foi além da experiência que ele poderia contar a experiência. E então, no versículo 24, ele diz a você que estas são minhas palavras, ele diz a você que estas são as experiências das quais eu testemunho. Ele está testemunhando tudo o que ele está registrando naquele livro. Ele diz a você que elas são suas palavras, e então ele diz a você no final, se tudo o que foi feito por ele realmente fosse registrado, o mundo não poderia assegurar os livros. Então ele está lhe contando sobre as experiências inumeráveis porque ele está falando do Cristo universal. Mas o homem viu um pequeno Cristo, não o Cristo universal que está realmente em todos. Então há a descida, a subida, que é a ascensão novamente, e então outra descida para que possa preencher todas as coisas. Então nada pode ascender a menos que primeiro desça, e a segunda descida é a pomba, para que você possa preencher todas as coisas. Então a primeira é a morte, e Deus se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. Essa é a descida de Deus, onde você é pregado, realmente pregado aqui, em êxtase. Então você se levanta durante o estado quando desperta do sonho, mas você não quebra o sonho ainda. Então você tem todas essas experiências de restauração do corpo, como lhe é dito no 11º de João, e então você continua com experiência após experiência até o fim. E então vem a descida, a segunda, para que você possa preencher todas as coisas, porque você deve preencher todas as coisas quando você quebra esta roda de recorrência, a própria roda da morte. E então, João é realmente a deixa. O Lázaro é a deixa no livro de João. Pergunta. Você cria essas atividades imaginárias todas as noites? Você faz isso por um certo período de tempo? Sabá. Resposta. Bem, para mim o sabá é simplesmente satisfação, ele viu seu trabalho e foi muito bom, e ele descansou. Uma satisfação completa com o que fiz, então não estou ansiosa, não estou preocupada. É como se tornar consciente através dos sintomas da gravidez. Não é algo que você pode fazer depois que os sintomas da gravidez estão sobre você. Tudo o que você pode fazer é simplesmente esperar a hora marcada para ser entregue do que você está carregando. Qualquer interferência com isso vai produzir, mental ou fisicamente, um aborto espontâneo. E assim, não haverá ansiedade depois que você puder atingir o estado de sabá. Então, depois que ele viu seu trabalho e o declarou muito bom, ele descansou e o chamou de sabá. Então o sabá é um momento no tempo que segue a satisfação com o que você fez. Pergunta. Zacarias 13. 2 partes dela serão cortadas e morrerão, mas a terceira será deixada nela. Resposta. Dê-me uma noite sobre isso. Toda vez que falo, sempre há. Se falo com 1 ou falo com 10 ou falo com 1000, me foi prometido nas Escrituras. Elias fugiu e disse. Não há ninguém e ele disse. Volte, pois sempre há meu remanescente. Então ele correu, pensando que quando ele deixasse aquela cidade que estava condenada não haveria ninguém para ouvi-lo e ouvir a palavra de Deus, e ele enviou Elias de volta, porque ele disse: Sempre há meu remanescente. Onde quer que eu o envie, sempre haverá um remanescente para receber a palavra de Deus. O campo deve ser preparado. E então, ele pode ser o homem mais brilhante do mundo, mas o campo não está preparado para receber a palavra de Deus. Então ele nos diz no capítulo 13 de Mateus os 4 solos diferentes nos quais a semente caiu. Esses solos são apenas a humanidade, pois ele diz a você por análise que a semente é a palavra de Deus, e o homem é aquele campo no qual a palavra de Deus é plantada. Alguns a rejeitam instantaneamente, que cai na estrada.
Então alguns a aceitam ansiosamente, mas ainda não está preparada para isso. Então ela brota rapidamente, mas não tem raízes, não é profunda o suficiente para as raízes, porque o solo não foi preparado adequadamente o suficiente. Então vem uma terceira, e finalmente uma quarta. Ela produz, e produz 60 e 100 vezes mais, o solo devidamente preparado. Mas você pode ser o homem mais brilhante do mundo e ser, em relação à Bíblia, a estrada, onde você não tem solo algum para aceitar a palavra de Deus. Você pode ser uma pessoa simples, ignorada pelo mundo, e você pode ser semeado. No ano passado, em Barbados, passei por uma das cenas mais tocantes. Essas duas mulheres na rua, elas estavam descalças, roupas limpas, mas possivelmente seu único vestido, e uma estava segurando a Bíblia dessa maneira. A outra, boca a boca ou boca a ouvido, esta estava dizendo a ela. Ela citaria a passagem e esta continuaria. Ela havia memorizado a Bíblia apenas por ouvi-la. Ela conhecia sua Bíblia de uma palavra, do começo ao fim. Então, quando ela faz sua saída daqui, para ser instantaneamente restaurada em outra sequência de tempo, nas profundezas de sua alma ela tem a palavra de Deus. Ela pode ser colocada em outra sequência onde a Bíblia não faz parte de seu mundo, não na mente superficial, mas nas profundezas de sua alma ela foi plantada e então ela crescerá e ela terá essas experiências. Portanto a palavra deve ser ouvida pelo homem. Eu vi esses dois em um beco muito pequeno. Lá estavam eles, sem dúvida, eles nem poderiam estar trabalhando, eu não sei. Era a hora do dia em que se eles estivessem realmente em um trabalho, eles estariam no trabalho, mas lá estavam eles, quase na sarjeta. Um tinha a Bíblia aberta e o outro estava repetindo, palavra por palavra. Ela dizia algo, isso me atingiu tanto, como se eu não pudesse descrever a emoção que era minha ao vê-los, e ela conhecia a sua Bíblia, do começo ao fim. As chances são de que ela não conseguia ler o jornal normal. Apenas por ouvir a palavra de Deus. Bem, quando ela fizer sua saída deste mundo, ela, como todos nós, será restaurada e inserida em uma sequência de tempo mais adequada para o nosso desdobramento. Até terça-feira. Obrigado. Muito obrigada por dedicar seu tempo a este vídeo. Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração e inspirado sua jornada. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e comente suas impressões, adoro ler suas ideias. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar conosco nessa caminhada de luz e aprendizado. Sou imensamente grata por todos. Nos vemos no próximo vídeo.